Não é, né? Já voltaram alguns, e aí a gente, enquanto os demais retornam, a gente continua aqui, tá? Então, a gente resolveu aí as 4 questões do módulo B42, né? Aí eu vou passar aqui com vocês agora as do B43. Deixa eu só pegar aqui para saber certinho qual que é a página do B43. O B43, então, ele está na página... O módulo inicia na página 175, né? E os exercícios do módulo B43, eles ficam lá na página 177. 177. Isso, 177. Beleza. E aí, o que a gente tem, né? A gente já tinha feito alguns do módulo B43. A gente já tinha feito a número 1 e a número 3. E aí, hoje eu quero encerrar com vocês aí esses exercícios, né? Então, por exemplo, lá tem o exercício, vai até o número 5. Então, como a gente já fez a número 1, que é aquela da garrafa térmica, né? A gente vai fazer hoje a número 2, começar pela número 2. Deixa eu trazer ela para cá. Ó, mais uma aí do Rio de Janeiro, né? Mais uma questão do Rio. Deixa eu pegar ela aqui. Todo mundo. Então, ela tem uma parte de um lado e outra parte do outro, onde aparecem as alternativas. Então, deixa eu pegar essas alternativas aqui já logo. E aí a gente foca só no OneNote. Beleza? Vou dar um tempinho para vocês fazerem a leitura e tentar responder essa aí. Ela é boa de ser feita também, bem tranquilo. Ó. Fazer a leitura só para marcar as informações. A figura mostra um retângulo ABCD, cujos lados medem 7 centímetros e 3 centímetros. O cilindro será formado girando-se o retângulo ABCD em torno da reta definida pelo seu lado AB. Então, ele vai girar para cá. Né? Ele vai fazer aqui um movimento de rotação aqui, ó, nesse sentido, certo? Como o eixo desse cilindro será, então, o ponto, essa reta aqui, AB. Beleza? E aí eu vou formar um cilindro quando eu girar esse material aí. Né? Ele vai ter uma profundidade e uma altura. Né? Qual é a altura que eu terei para esse cilindro? A mesma altura de 7. Então eu venho aqui, ó, e tenho então a formação de um cilindro quando eu rotaciono um retângulo. Tudo bem? Tudo. Beleza, eu tenho profundidade e altura. Então tá, quando acontece isso, acabou que... Deixa eu só apagar isso aqui para a imagem subir de novo. Mais uma. Quando acontece isso, aí eu tenho agora, em vez de ser uma área verde, eu tenho agora um volume. Um cilindro será formado girando-se o retângulo em torno da reta definida pelo seu lado. A medida do volume desse cilindro em centímetros cúbicos é mais próximo de... Faz para mim, por favor. Calcula esse... Fala para mim qual é a fórmula e calcula esse volume aí, por gentileza. É V igual a π raio ao quadrado vezes a altura. Beleza. Aí é 3 vezes 3 ao quadrado, né? Aí, como ele não definiu, aí por enquanto, por isso que ele falou assim, ó, mais próximo de...
Aí, qual que é a jogada? Deixa em função de π por enquanto, até para a gente entender o que ele quer. Aí, qual que é o valor do raio? 3? 3. E a altura? 7. Beleza, aí eu tenho, então, a seguinte ideia. Π vezes 9 vezes 7. 9 vezes 7 é 63. Então, eu tenho 63π. Se eu transformar o π para 3, aí vai ficar assim, ó. 63 vezes 3. Isso aqui dá 189. Tem que tomar muito cuidado com essa definição de atribuir valor para o π. Por quê? Porque ele não é 3, ele é mais do que 3. Então, esse valor, esse resultado, a gente sabe que vai ter que ser mais do que 189. Esse barulho tá sendo só no meu computador? Não, foi no meu também. Barulho? Ah, tá. É tipo É um grave. isso. Grave, olha, aqui eu não ouvi, então deve ter sido eu que gerei para vocês. Ele aconteceu só uma vez? Ele é constante? E como é que é? Não ficou um tempo? Não, foi só agora. É, mas foi só ficou um agora. tempinho. É. Foi forte, Isadora? Foi, eu pensei, pronto, estraguei o áudio do meu computador. Ah, credo, aí. Não deu pra ouvir você falando. Entendi. Não, agora parou então? Deve ter sido algum movimento aqui. Uhum. Beleza, qualquer coisa me avisa. Parou, Porque... tá de boa. Pareceu um rádio quando não tá em canal nenhum. Aí viu assim. Entendi. Aí, volta só um pouquinho do que você tava falando, porque não deu pra escutar. Em relação ao pi, né? Essas Aham. Que não pode colocar 3. Isso, por quê? Porque ele não é 3. A gente sabe que ele é maior do que 3. Quando ele é 3, alguém mandou mensagem no chat aqui, eu não tinha visto. Tá chiando. Agora que eu vi. Obrigado, Ana Clara. Parou de chiar, Ana Clara, também? É o mesmo barulho, né? Depois me dá um retorno aí. Aí, a gente sabe que o π ele é aproximadamente 3, mas que ele não é 3, mas de forma que ele é maior do que esse valor. Então, quando a gente atribui o π igual a 3 e a gente encontra o 189, a gente tem que ter consciência de que, na verdade, o resultado é maior do que esse valor. Por quê? Porque o nosso π é maior do que 3. Então, tem que tomar cuidado. Aqui, ele não trouxe nenhuma complicação nesse sentido, sabe? Ele usou aí o 190 e os outros valores foram bem diferentes, né? O mais próximo aí é o 126 para menos e 441 para mais. Então, sem chance de vocês errarem essa questão se vocês acertarem a fórmula e substituir aqui os valores certinho. Então, beleza, não tem problema. Mas ele poderia muito bem colocar lá o valor assim, ó, 189 e o valor 190. Eu vou fazer aqui usando uma calculadora, né? Essa calculadora aqui, ela tem esse aspecto científico em que ela não aproxima o valor do π, ela aproxima, mas lá na 20ª casa decimal, né? Olha só quantas casas decimais do π essa calculadora traz, né? Então, se eu uso esse valor com tantas casas decimais e multiplico por 9, multiplico por 7, o meu resultado é 197,92. Então, ele é, tá vendo? Muito maior do que 190. Mas, em relação à ordem de grandeza, ele é muito mais próximo do 190 do que do 126. Mas está vendo que agora ele não está tão distante mais do 126? Tem que tomar esses cuidados. Por exemplo, se ele tivesse dado a opção lá 190 e 200, a opção a ser marcada seria 200. Então, você vai encontrar 189. Aí, a opção é 190 ou 200. Você nem vai olhar para a opção de 200, você vai querer marcar 190. Tem que tomar cuidado com isso. Quando ele faz com que as alternativas elas sejam mais próximas umas das outras, ele é mais específico na informação. Então, muito provavelmente, o que ele teria feito para essa situação? Ele teria falado assim, ó, considere o π igual a 3,14. Aí, se você coloca o π igual a 3,14 e multiplica por 63, aí você tem 197,82, que está muito mais próximo do 200 do que do 190. Tem que tomar esse cuidado, tá? Você só aproxima o valor de π para 3 quando ele não der e mesmo assim toma cuidado com isso. Se puder usar o 3,14 é melhor. Tá? Sempre melhor usar o 3,14 em vez do 3. Pode ser que o enunciado não defina para você, mas ele entende que você tem que considerar esse valor.
Olha, ó, 3,14, 15, 92, tá vendo? A calculadora científica, essa aqui, né, aquela calculadora que o pessoal utiliza lá na faculdade, ela traz, quando a gente define o valor para π, ela traz aí até esse 3 aqui, ó, ele aproxima esse 3 com esse 5, então fica 4. Então ela tem essa quantidade de casas decimais, né? O computador traz muito mais do que isso. Tá vendo? Ficou bem grandão aí agora. Então, vocês não precisam decorar isso aqui, é óbvio que não. Mas pelo menos esse 3,14 aqui, ó, eu aconselho você a sempre usar o 3,14 em vez do 3. A não ser que ele fale assim, ó, considere π igual a 3. Fechou? Então, 189 considerando para 3, mas o valor certinho, aí quando vocês aproximarem, vocês fazem, dá um destaque, deixa eu dar um destaque para esse 3 aqui. Porque o valor certinho lá da calculadora científica seria 196, deixa eu pegar de novo. 197,92. Vou colocar ele aqui só para vocês terem essa referência e o tanto que o valor muda por causa daquelas casas decimais, né? Fechou. Tranquilo? Alguma dúvida? Não. Dia 21. Não, essa conta foi até fácil, é só usar a fórmula. Só usar a fórmula, Não. né? O problema, o segredo aí é lembrar da fórmula. Então tem que ter uma lógica. Se você lembrar que a área, o volume do cilindro é a área da base vezes a altura, facilita um pouco para lembrar aí essa fórmula. São muitas informações para vocês decorar. Eu achei essa mais tranquila até agora. Essa aqui, eu acho que ela é realmente bem tranquila mesmo. Tem número simples, não tem raiz, nem fração, aqueles trem difícil. Isso, Dificílimo. Então, beleza. Ó, não é difícil não, é porque vocês estão praticando pouco. Vamos fazer a número 4, então. Eu queria que vocês tentassem fazer. Essa aqui, ó, é uma estadual do Paraná. E o material de vocês traz muito dessa instituição. Confesso que eu não conheço. Mas eu já quis, assim, eu penso muito em morar no Paraná, né? Ou uma cidade do sul, assim, de uma forma geral. Essas questões aqui, ó, elas envolvem afirmações, né? E você tem que... Eu acho Paraná chique. Eu também. Verificar se Eu fui num castelo lá, que é castelo... um restaurante chiquérrimo. Tem um castelo que ele é um restaurante, no meio da estrada. É chiquérrimo. Aí você pagou tipo R$200 o quilo? Não. É tipo assim, tem a parte. Eu fui à tarde. Aí à tarde é a parte da lanchonete. Mas tem a parte do restaurante. Entendi. Aí você comeu uma coxinha por R$20. Não lembro. Foi meu pai que pagou, então. Aí tudo bem, né? Ó, a número 4. Um retângulo ABCD, né, tem altura 5 centímetros e base 3 centímetros. Um outro retângulo EFGH, de altura 3 centímetros e base 5 centímetros. Então, ele tem as mesmas medidas, mas é como se um estivesse em pé e o outro deitado. Se esses retângulos forem rotacionados em torno de um eixo Y, formam dois cilindros retos. A partir do que foi exposto, assinale o que for correto. Beleza. Desenha aí os cilindros formados por esse retângulo, por favor. Desenha o retângulo primeiro e depois rotaciona ele, igual eu fiz nessa número 3 aqui, ó, nessa número 2 aqui, ó. Pega o retângulo e aí espelha ele rotacionando em relação ao eixo Y e aí determina, então, e desenha esse cilindro formado pelo retângulo, por favor. Roberto, essas questões desse módulo já tá tudo feita no meu. No seu? Eu acho que tá, de todo mundo que você pediu pra gente enviar. Muito bom, mas aí É.
esse aqui é da próxima avaliação. O que eu quero que vocês enviem é da avaliação anterior, porque se vocês não enviarem da avaliação anterior, olha aqui, ó, o B42, o B43, eles entram nessa próxima avaliação nossa agora. Aqui ainda está para vir. Nossa, eu mandei os dois. Eu também. Não tem problema. Eu Não também. precisa enviar a mais, mas o que eu percebi? Muita gente não tinha enviado os módulos anteriores. Deixa eu pegar para vocês aqui, ó. Até vi o Pedro perguntando sobre a questão de quais seriam os módulos, né? Então vamos lá. Ó, a avaliação de vocês envolveu os assuntos relacionados ao Teorema de Pitágoras. Lembra daquela lista do Teorema de Pitágoras que eu coloquei lá questões fáceis? E tinha até o próprio conteúdo do Teorema de Pitágoras do livro de vocês. Então, ó, tem, depois da nossa avaliação, o que a gente viu aí, depois da avaliação? Deixa eu pegar aqui com vocês. Teorema de Pitágoras B41, trigonometria B45, geometria analítica B46 e aqueles exercícios de Teorema de Pitágoras Enem das questões fáceis. Então, B41, 45 e 46 para a prova passada. Para essa prova agora, a gente está estudando o B43 e o B42. Por que a gente não estuda o B44? Deixa eu pegar ele aqui. Se não me engano, o B44 não é geometria. Deixa eu ver aqui qual que é o B44. B44 é estatística, então não entra em geometria. Por isso que a gente pula o B44. Mas na prova anterior, o que vocês fizeram para a prova anterior? O conteúdo da prova anterior? B41, B45, B46 e os exercícios de Teorema de Pitágoras do Enem. Esses 4 assuntos. Então, falta só o 45 e o 46. Isso, envia lá, entendeu? Por quê? Porque aí depois, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso que vocês já enviaram, então, do Geometria Espacial e vou considerar para a próxima prova, da que ainda está para vir. Da que vocês ainda não fizeram. Tá bem. Certo? Já que vocês Pode fazer até que dia? Essas aí, até o dia da prova, né? Seria vocês enviarem antes do dia da prova para... Não, essas aí nós já enviou. Tô falando as passadas. As passadas? Não, já O era para ter enviado há muito B45 e o tempo já, ué. 46. O 45 e o 46. Envia até hoje, ué. Nossa. Não fizeram? Então vamos conversar francamente. Você já tem ele pronto ou não? Não tem, não fez. Não, a gente fez o B42 Sincerão. e 43 achando que era o da prova Entendi. anterior. Então tá. Então vamos pegar aqui. Vocês nem sabem, então, qual foi o conteúdo da prova. É isso. Foi o que foi passado pra gente. Hã? Foi o que foi passado pra gente fazer. Entendi. Não. O conteúdo da prova... Eu não fiz nada. Você não fez? Nossa, sinceridade. Eu vou falar. Uai, mas eu tenho que ser sincero mesmo. Porque Tem você mesmo. avisou para o P, você não avisou na aula, aí eu Deixa vou te perguntar, inclusive nessa aula. esse é um acordo nosso do semestre passado, antes até da pandemia, a gente tinha definido que sempre que a gente estudar um módulo, vocês têm que fazer o resumo e os exercícios de fixação. Isso aí nunca mudou, não foi as férias. Depois das férias, eu entendo. Eu só fiz o teorema de Pitágoras. Por exemplo. Mas eu não enviei, eu acho. Olha. Não precisa fazer a parte preta, não, né? Não, aí a preta a gente tirou, né? Lá no início eu queria que vocês tivessem feito a parte preta, aí a gente combinou que ficaria só o resumo e os exercícios de fixação. Mas olha aqui, ó, no dia a gente estudou Teorema de Pitágoras B41 como o primeiro assunto, o primeiro assunto aqui do OneNote praticamente, ó. Tá aqui, ó, Teorema de Pitágoras B41. Aí a gente fez aqui, estudou, fizemos alguns dos exercícios, né? Depois a gente veio para os triângulos, ó, 26/8, triângulos retângulos, né? E aí foi uma introdução para o Teorema de Pitágoras, porque a gente estava resolvendo algumas questões do Enem de triângulos retângulos. Aí veio trigonometria no dia 2/9, trigonometria. Resolveu o exercício de trigonometria, exemplos, desenvolvemos o assunto trigonometria e até resolvemos aquela questão da Unicamp, que parecia ser super difícil, na verdade a gente descobriu que ela era muito fácil. Então, trigonometria é um assunto que a gente estudou no dia 2/9. Aí o que eu penso?
Nessa semana mesmo, vocês iriam fazer o resumo do exercício de trigonometria e iriam enviar na plataforma, porque lá já estava o passo de trigonometria para os dois. E aí vai, no dia 9, de novo, mais trigonometria. No dia 16 entrou a geometria analítica. Inclusive, essa geometria analítica, o conteúdo de vocês repete quase tudo, mas nem tudo. Então, tem algumas diferenças do módulo que a gente viu agora para o anterior. E nesse agora, ele não abraça tudo que está relacionado ao que a gente já viu no início do semestre. Então, por isso, eu acho que alguém até me enviou o módulo relacionado ao semestre passado. E eu ainda comentei lá no Google Sala de Aula, olha, não é esse módulo, né? É diferente, um pouquinho diferente. Aí, depois que a gente viu geometria analítica, dentro de geometria analítica, a gente resolveu os exercícios de geometria analítica. Resumo e exercício. E a gente viu também aquela listinha do teorema de Pitágoras em si. Então, a listinha que eu passei para vocês fazerem, porque a gente combinou de fazer os exercícios do Enem. Então, assim, sinceramente, para mim, já estava combinado porque desde o semestre passado, sabe? Então, por isso que eu não fiquei reforçando e falando nada. Mas o nosso método avaliativo, a única coisa que mudou para esse semestre é que agora eu vou olhar também a participação em aula. Quando eu for lançar lá a nota de participação, não vai ser só o resumo dos exercícios. A participação em aula vai pesar na nota lá da participação em si, né? Do trabalho, enfim. Então, para mim, isso aqui já estava combinado. Por isso que eu não fiquei reforçando. Então, vamos combinar assim, ó. Façam os exercícios relacionados ao conteúdo da prova passada. Teorema de Pitágoras B41, trigonometria B45, geometria analítica B46 e os exercícios do Enem, teorema de Pitágoras. Não, o B41 eu acho que todo mundo já fez. Era E aí você B41, também. 42 e 43, professor. Não era, Pedro, é conteúdo da prova 3. Conteúdo da prova 4 é B42 e B43 Ô, Roberto. De fixação. Ô, Roberto. Oi, Eu Pedro. te mandei mensagem perguntando, é B41, B42 e B43? Você me respondeu, são esses três, resumo e exercício. Eu fiz. Tá Beleza. feito. Beleza. Eu nem olhei, cara. Eu não lembro o código, não, entendeu? É conteúdo da aula. Eu lembro que eram 3, então eu respondi, beleza. Mas nesse momento, quando você me perguntou, já era no sábado, não era? Não, era sexta. Foi sexta-noite. Não era sábado, era sexta. Gente, Não, eu acho que foi numa quinta, Pedro, que Não, você ainda foi mandou pra quinta. nós. Ó, Foi olha quinta. só. Foi Olha só, quinta, gente. Vamos lá. Quinta-feira já tinha passado o prazo há muito tempo. O prazo de envio das atividades e resumo é até a data da prova. Isso foi combinado no primeiro bimestre da nossa. Roberto, Então, assim, entra aí no seu Classroom e mostra a data escrita do exercício para entregar. Pedro, não tem data lá, cara. Porque se eu tivesse colocado data, vocês não conseguiriam enviar mais. Não tem data lá. Se eu colocar uma data lá, por exemplo, para B41, B42 e 43, ou B45 e 46, e restringir por data, tinha que ficar todo mundo com 0. Então, não tem data lá, está aberto em relação à data, exatamente porque, se vocês atrasarem, vocês não vão ter a nota. Não, mas se a gente reforçada. atrasa, a gente quiser, a gente pode enviar. Não, se eu bloquear lá pela data, não. Tem como eu não aceitar envios atrasados, entendeu? Ah, Então, o nosso combinado é até a data da prova, então vamos reforçar o combinado em relação ao quarto bimestre. Até a data da prova, vocês têm que enviar os conteúdos relacionados à prova. Resumo e exercício e as listas de exercícios que a gente elaborar. Nesse quarto bimestre, a gente vai ter mais listas de exercícios para vocês praticarem, entendeu? Principalmente do conteúdo do ano inteiro, vamos falar assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou considerar lá na nota o seguinte, vamos fazer assim, ó, vou combinar aqui com vocês. Em relação ao terceiro bimestre, então, a gente vai inverter. Não vou aceitar mais nenhum envio. Aí eu conto os envios do B41, 42, 43 e do Enem. Estou combinando aqui com vocês, todo mundo. Esses são os exercícios que eu vou combinar para a prova 3, mas o conteúdo da prova 4 é B42, 43, mais as listas de exercícios. Combinado? Peraí, fala devagar. Vamos lá. Vocês não precisam, não vou aceitar mais nada relacionado ao terceiro bimestre. Acabou. Foi o que foi enviado. O que foi enviado combinado? B41, 42, 43 e o Enem. Foi isso que vocês enviaram, certo? Sim. B43, então, esquece. Acabou. Uhum. Desculpa, terceiro bimestre, esquece. Acabou.
A prova do quarto bimestre, qual que é o conteúdo da prova? Geometria espacial e exercícios que eu vou colocar para vocês de revisão do ano inteiro. O conteúdo da prova do quarto bimestre será, então, um foco em geometria espacial, com algumas questões de revisão do conteúdo geometria geral. Certo? O que vocês vão enviar para o trabalho? O que vai ser contado para o trabalho do quarto bimestre? Geometria espacial B42, geometria espacial B43 e os exercícios. Combinado, então? Tá. Fechou, então. Combinado. Encerra o assunto. Aí, o que eu preciso de vocês? Se vocês me enviarem todas as atividades de resumo e de exercício lá na plataforma, mas não participar da aula, eu não vejo que está fazendo nada, tem gente que entra mudo e sai calado, é um outro combinado que eu vou fazer. Vocês vão ficar com 0 de participação lá. Porque não é só enviar a atividade, porque a atividade, os resumos, vocês podem simplesmente copiar e enviar, não faz sentido, isso não é participação. Então eu quero focar, vou focar muito mais aqui na participação em si da sala de aula, na hora de tirar dúvida, uma mensagem que vocês mandam no chat sobre o conteúdo, para pelo menos sentir que vocês estão absorvendo alguma coisa, porque senão essa nota não vai representar o conhecimento de vocês. Outra coisa, né? Vamos ver que a gente está falando com franqueza, gostei da sinceridade da Ana Clara, né? Gosto dessas coisas. Sinceramente, gente, vocês estão copiando da internet a resolução, entendeu? E assim, se eu pergunto para vocês sobre a prova, às vezes não sabem nem de onde vieram os valores. Já aconteceu aqui, inclusive, com vocês, sabe? Então, infelizmente, o que eu vou fazer? Eu vou combinar aqui com vocês. Eu não vou mais colocar questões da internet. Eu vou colocar, porque a escola, ela assina uma plataforma, o que eu fiz, né? Não sei se vocês perceberam, eu estou tentando aproveitar ao máximo o material que a escola oferece. Por quê? Porque, historicamente, parece que existe uma cultura de não se aproveitar do material. Aí você compra o livro e não usa o livro. Não faz sentido você comprar o livro então, né? Então, qual foi a minha estratégia? Vou usar ao máximo o material. Inclusive, eu vou adiantar para vocês. As listas de exercícios que eu vou passar para vocês relacionados ao conteúdo de geometria serão aqueles exercícios das páginas preto e branco. Eu já estou adiantando aí. Se vocês já quiserem começar a fazer, já faz, porque serão eles. Por que serão eles? Porque Serão eles para enviar o quê? Para enviar. Porque no conteúdo mesmo de novo, Andressa, assim, como se diz, de conteúdo, a gente encerra o conteúdo praticamente hoje aqui de geometria. Né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aproveitar essas aulas que a gente ainda tem para resolvermos exercícios, para desenvolvermos aí conhecimentos relacionados à geometria. Então, a gente vai pegar de novo agora, resolvendo todos os exercícios sobre todos os conteúdos. E onde que estão no nosso material esses exercícios que a gente ainda não fez? Eu coloco sim. Quando eu colocar lá, então, Ana Clara, eu vou definir as datas, mas é aquela história. Tem que entregar antes do prazo encerrar, porque senão depois eu vou ter que ficar abrindo prazo. Porque a data de entrega é melhor para mim. Não Que entendi. aí aparece lá na agenda e a gente faz. Para todo mundo, na verdade. Todo mundo faz. Por favor, Ana Clara, você começou a falar, eu estava falando. Igual, a maioria das minhas tarefas pendentes são as que não tem data de entrega, que eu não entreguei. É Eu porque é entrego as mais que tem data de fácil. entrega. Que aí lembra a gente. Porque, tipo assim, esses dias mesmo, que eu nem fiz essas tarefas e tal, eu entrei nas aulas, que aconteceu uns problemas, eu fiz só as provas, sabe? Eu não tava assistindo as aulas. Aí só fiz as tarefas que estavam com data. O resto eu nem olhei. Por isso que ficou Bom pendente suas demais. tarefas. Não, a gente fica combinado, não tem problema. Entendeu? Aí é mais fácil. Eu não coloquei a data por achar que estava ajudando, entendeu? Então, se ajuda... Não, é mais fácil porque aí a gente sabe o dia que vai... Aí Com a data porque a fica gente mais não fácil. tem desculpa. Entendi. Você passar, aí você fala, ó, eu passei tal data, vocês não entregou, o problema é de vocês. E o melhor, o negócio manda notificação, tipo, tal dia é dia de entregar tal coisa. Amanhã é a data de entrega. Ele fica mandando. Não, bom demais. Para mim é muito melhor. Por quê? Qual que é o problema de quando eu deixo a data aberta? Aí vocês enviam e encerro. Aí depois eu abro, vocês enviam atrasado. Eu tenho que olhar as atividades de todo mundo de novo, porque eu não sei de uma forma
geral, quem enviou deixou de enviar, né? Por exemplo, está lá 0 para todo mundo. Aí alguns enviam. É meio que eu tenho que olhar todo mundo. E toda vez que eu abro a exceção, eu tenho que olhar de todo mundo de novo, porque pode ser que a pessoa já tinha enviado incompleta e enviou de novo. Então é muito melhor para mim ter data. Tranquilo, não tem problema. Mas vai exigir de vocês um compromisso um pouquinho maior, né? Para cumprir com os prazos. Já vou combinar aqui com vocês. Sempre que a gente vê algum conteúdo, algum exercício e atividade, eu vou colocar lá no clássico a data para até 2 semanas. Então, por exemplo, a gente tem aula hoje, quarta-feira, dia 21. A próxima quarta-feira é dia 28. A outra é dia 4. Então, os exercícios relacionados ao módulo B42 e B43, no caso de vocês já enviaram, beleza? Mas, então, os exercícios que vocês não fizeram, o B45 e B40, deixa eu pegar aqui. Os exercícios que a gente combinou hoje, vocês fazerem, eu vou colocar para daqui 2 semanas, então, sempre vai vencer aí no dia 4, por exemplo. Essas 2 que vocês não enviaram relacionados à prova do terceiro bimestre. Combinado? 2 semanas dá tempo, tranquilo, não dá, gente? Assim é bem mais fácil. Então tá. Aí, na próxima aula, o que a gente vai fazer? Quando a gente chegar aqui na próxima aula, a gente vai focar e eu vou resolver com vocês, as aulas inteiras praticamente agora, será resolução de exercício. Então, já vou adiantar para vocês o que vem aí até o final do ano. Os exercícios das páginas preto e branco durante a aula e será o que vocês vão me enviar. E aí eu quero ver se eu me organizo para a gente bolar aí uns aulões de Enem, né? Porque querendo ou não, muitos de vocês farão Enem em janeiro agora, certo? Eu acredito. Né? Vocês fizerem inscrição para Enem, né, gente? Fiz completa, tá tudo certo. Show de bola. Então tá. Isso, só que eu acho que eles vão rejeitar a minha. Por Como quê? assim? Por causa da foto. Você não colocou? Eu coloquei, só que não tá atendendo os treinos, não. Não tem fundo branco e tal. Nossa, a minha tá... Ô, Roberto, A gente vê depois, às Nossa, vezes, não Andressa, coloquei foto. só desculpa, Pedro, te cortar. Andressa, já verifica isso, porque às vezes está em fase de você recorrer já, entrar com um advogado, qualquer coisa assim. Não deixa. Aí que o problema não dá pra eu mudar, porque eles ficam pedindo pra eu enviar um código e esse código não chega no meu celular. Eu coloquei o celular da minha mãe, também não chega no celular da minha mãe, esse código não aparece, sabe? Eu desisti. Desiste não, corre atrás disso aí. Desiste não. Vê outra forma, procura um 0800, envia e-mail, entra no site, se necessário procura um advogado, não desiste não, isso é importante, essa sensação de estar lá como treineira, assim. Uma coisa é você fazer a prova depois, outra coisa é você estar lá fazendo a prova, é diferente, entendeu? Não desiste não, vai ser bom para você, insiste nisso aí. Tá? Pode falar, Pedro. então, eu recoloquei o meu aparelho ontem e eu tô morrendo de dor quando eu abro a boca. Foi por isso que eu não conversei muito na aula. Mas Certo. se liga, acho que nas próximas aulas Se eu vou liga. estar melhor. Se liga aí, Eu tô professor. Professor, sabe quando era texto de mensagem naquela época lá que as pessoas escreviam tudo reduzido pra não comer crédito? Sei, Eu tô falando desse jeito com as pessoas. entendi. Pra não doer Fechou muito. então. Fechou, mano. Se liga. Não, meu Deus do céu, agora vai ficar me implicando, olha. Ó, reforçando. Para daqui 2 semanas. Módulo B45 e módulo B46. Combinado? Tranquilo? É o conteúdo. O que você falou aí, Roberto? Não entendi, não. Combinado. Para daqui 2 semanas. Módulo B45 e B46, tá? Resumo e exercício. Ok. Está relacionado vai ser no dia 4/11. Está relacionado à prova. Isso não é conteúdo dessa prova agora, é só os exercícios que passaram batidos aí em função de tudo. Então, resolvemos o problema. Aí, próximas aulas, exercícios da página preto e branco. Então, se vocês já quiserem já ir adiantando, isso aqui eu vou resolver alguns com vocês e os outros, de toda forma, vocês têm que me enviar. Vocês vão me enviar todos os preto e branco até o final do ano, relacionado à geometria. Então, já vão adiantando isso aqui. Sempre que a gente vê um conteúdo, eu vou colocar para 2 semanas.
Vai chegar um momento em que a gente vai ver um conteúdo em uma semana, e aí o último conteúdo que a gente estudar, ele vai ser uma semana. Por quê? Porque aí vai ser a semana seguinte é a prova. Então, já vão adiantando, para não acumular, para quando chegar lá no final, ainda ter só uma semana de prazo. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida, gente? Não, Tá. Ok. porque aí, quando chegar lá na última semana de aula, a próxima é prova, né? Então, vamos organizar isso aí. Fechou, então. E aí, olha só. Deixa eu pegar aqui, então. O que a gente tem que fazer aí, talvez hoje ainda, pelo menos um pouquinho, é resolvermos aí mais um, pelo menos, ou pelo menos discutir sobre ele. Deixa eu colocar aqui. Faltam só 3 minutos para essa parte da aula acabar, né? Então, deixa eu... Tá bom, então. Aí. Olha só, o que falta, tá? Falta a gente terminar as questões relacionadas ao B43, que são a número 2, 4 e 5, que vocês falaram que já fizeram. Então, como vocês já fizeram, eu vou só discutir aqui com vocês o que tem que ser feito, só para reforçar. Às vezes você nem pensou para responder, você só copiou, ou discutiu com algum colega e não entendeu, tá? O A4 aqui, ele fala de 2 cilindros. Um é mais alto e o outro é mais largo. Eles têm a mesma base como retângulo que formam essas figuras, mas eles acabam tendo volumes diferentes pelo formato deles. Então, ele vai aqui no item A, no número 1, ele pergunta sobre o volume do primeiro, e aí você tem que calcular o volume. Qual que é a fórmula do volume de um cilindro? Volume é igual à área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura. Então, você precisa dessa informação para responder essa questão. Item 2. A diagonal do retângulo ABCD. Então, só um minutinho. Vou fazer assim. Só estou reforçando porque vocês já têm, então, resolvido. Estou dando uma chance aí para quem não entendeu. O item 2 é a diagonal do retângulo ABCD tem medida menor que 6. Como que eu calculo a diagonal? A diagonal de um retângulo é igual a raiz quadrada de um lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado, o teorema de Pitágoras. Se for um quadrado, fica a medida vezes raiz de 2. O item 3. O que a gente tem que fazer? Desculpa, o item 4, né? Porque ele fez só... Pulou o 3 aí, ele faz essa organização. A área total do cilindro obtido pela rotação do retângulo em torno do eixo Y é menor que a área total do cilindro obtido pela rotação do retângulo FGH em torno do mesmo eixo. Então, a gente está falando da área de um cilindro. A área total de um cilindro. Eu tenho que pegar as duas áreas, a área da base, a área do topo, mais a área do corpo do cilindro. A área da base é πr ao quadrado. Falta menos de 1 minuto para a aula acabar. Essa parte, né? Eu vou voltar, gente. Volta, porque eu vou tirar o print só depois, no retorno. Então, não deixa de voltar para a gente tirar o print, não, tá? Depois a tia Carol pega no pé aí. Aí a área do corpo do meu material é 2πr, multiplicado pela altura. 2πr é o comprimento, que é a base desse corpo, daquele retângulo formado como se fosse uma embalagem cobrindo uma região cilíndrica, multiplicado pela altura. Pronto. Com essas informações eu respondo o item 4. O item 8 e o item 16 eu vou finalizar depois que a gente voltar, tá? Vou encerrar aqui e a gente já retoma, beleza? Vamos lá então.